Você quer usar o Excel para ajudar a sua vida, mas ainda tem dificuldade com a ferramenta? Então fica comigo que nesse vídeo eu vou trazer um aulão completo, do zero ali, para que você possa aprender como utilizar as ferramentas, como o Excel funciona, como é a lógica do Excel. E eu te garanto, não importa se você quer isso para sua vida pessoal, porque no seu trabalho você precisa começar a utilizar esse tipo de ferramenta e tem alguma dificuldade, ou mesmo se você quer, como é o propósito desse canal, usar o Excel para trabalhar com dados, fazer análise e tudo mais. Então hoje eu preparei essa aula para ensinar você do zero até, não vou dizer avançada, tudo, porque isso é impossível, mas até uma fase bem intermediária ali para você mexer com fórmulas, fazer cálculos, fazer análises bem completas. Eu te garanto que isso vai te ajudar. Se você ficar ao final desse vídeo e ainda não conseguir montar uma planilha no Excel, fazer o básico que você precisa, pode me xingar nos comentários, que eu te prometo, vai ser bem completo, bem legal, não importa o nível que você está. Importante dizer que aqui embaixo, ó, na timeline desse vídeo, eu também vou separar por capítulos, por trechos, cada etapa do nosso vídeo, porque às vezes você já tem um domínio básico de Excel, já entende um pouquinho da ferramenta, não tem necessidade de eu ficar ali acompanhando, tipo, quais são as operações e tudo mais. Não tem problema. Aqui embaixo você tem essa timeline. A gente vai passar por fórmulas, pelo uso de dados, construção de tabelas, fórmulas um pouquinho mais avançadas, tudo que você precisa para acompanhar o canal e, quem sabe, usar o Excel aí na sua vida prática. Beleza? Então, eu vou colocar aqui na tela o Excel e aí a gente vai poder trabalhar todos esses fatores a partir de agora, sem maiores dificuldades. E se você ficar com alguma dúvida, tem algum tópico que você ainda não domina no Excel, que você gostaria que eu abordasse aqui e acabou passando batido, deixa nos comentários que a gente passa para você num outro vídeo ou até responde ali pelos próprios comentários. Promessa é dívida, vamos começar então a nossa aula. Para você que não manja nada de Excel, não sabe como funciona, enfim, não se preocupa, a gente vai passar passo a passo, como eu expliquei para vocês. Aqui eu montei um pequeno roteiro para a gente se basear ali em tudo que eu vou passar. Então eu vou passar aqui uma visão geral do Excel, as fórmulas básicas, a formatação, fórmulas importantes e a validação de dados, que é a fase final. Tá? E eu vou toda vez dar uma conferida se eu passei por todos esses tópicos que eu preparei para vocês. E a gente vai começar justamente explicando o que é esse Excel, né? O que é esse tabelão. O Excel funciona de uma forma muito simples. Ele tem basicamente, para quem já jogou aquela batalha naval, que você tinha que acertar tipo A8, tentar pegar ali um pedaço de um navio, essa é a dinâmica também. É a mesma coisa lá da batalha naval. Então, a gente tem as colunas, né, que basicamente são essas daqui, que eu estou marcando, né, e elas são representadas aqui em cima por letras. E também a gente tem as linhas, como eu estou marcando aqui, ó, várias linhas, que são consideradas como números. Tá? Então, toda vez que você clicar numa casa, né, como eu estou aqui, por exemplo, vocês vão ver que aqui em cima ela está marcando como com a 4. Por quê? Eu estou na coluna K, na linha 4. Então, o cruzamento dessas duas informações vão mostrar onde a gente está. Então, a introdução está no campo C2, aqui. Essas fórmulas básicas está no campo C11. Se eu pôr o mouse aqui, eu estou no P2. Então, isso é super importante porque é assim que a gente vai referenciar as células e poder montar as fórmulas para o Excel calcular para a gente ao longo do uso mesmo que a gente tem. Tá? Essa página inicial aqui que vocês estão vendo, ela é basicamente muito parecida com outros aplicativos da Microsoft ou do próprio Google, que são basicamente informações de formatação simples. Então, por exemplo, se eu digitar um texto aqui, vou pôr olá e vou digitar um texto aqui, teste. A gente consegue usar todos os elementos que estão aqui para editar esse campo. Então, se eu selecionar o campo olá, eu posso centralizar esse campo, eu posso jogar ele para a direita, eu posso jogar ele para a esquerda, eu posso dar um afastamento da margem, eu posso voltar o afastamento da margem, exatamente como é no Word ou outras ferramentas da Microsoft. Também dá para a gente usar aqui o baldinho para pôr um plano de fundo, mudar a cor do texto, vamos pôr branco. Vocês podem pôr ele em negrito, em sublinhado, em itálico. Tá? Dá para centralizar de novo esse texto. Eu posso simplesmente usar o pincelzinho para colar essa formatação na outra palavra que eu estou usando. E assim sucessivamente. Tá? Também podemos mexer na fonte. Isso aqui é muito parecido com qualquer aplicativo que tenha texto. Né? Você pode escolher várias fontes aqui. E você pode também mudar o tamanho dessa fonte. Tá? Outras funções que a gente tem aqui que também são importantes, principalmente na parte estética da nossa planilha. A gente pode mesclar essas células. Então, se você clicar em mesclar e centralizar aqui, ela vira uma célula única. Vou até pintar aqui de amarelo para vocês verem. Ó, a gente já não tem mais essa divisão de 3 colunas que a gente tinha aqui. Né? A linha se mesclou. Então, se eu escrever um texto, olá, ele vai ficar centralizado. Se eu escrever oi, teste, alô, ele vai acabar rompendo, né? Isso aqui talvez não. Teste de novo.
ela vai romper o meio dessa linha K, mas de uma forma organizada, né? Essa linha ela não aparece, então é para isso que serve esse elemento. Se eu colocar aqui, eu posso desmesclar e ela volta ao normal. Deixa eu tirar a cor também aqui. Ela volta ao normal sem essa unificação. Tá? Esse parte de quebrar texto automaticamente é para quando a gente tem um texto que ultrapassa a célula. Né? Então, eu vou pôr aqui: olá, bem-vindos à aula. Esse texto ele passou do limite da célula. Se a gente quebrar o texto, ele vai para baixo, como se fosse tudo dentro da casinha para ele aparecer. Por que isso é importante? Se eu colar isso aqui no meio de outra célula que tem informação, esse texto fica oculto, tá vendo? Então, às vezes, a gente usa esse recurso para ele aparecer inteiro, mesmo que tenha conteúdo na célula seguinte, tá? Basicamente, isso aqui vocês já devem ter visto de outros aplicativos da Microsoft, então não vai ter muita dificuldade, tá? Essas células elas também não são congeláveis, então vou voltar aqui o texto. Se a gente dá 2 cliques, vocês podem mexer na largura dessa coluna. Outra forma de vocês mexerem nisso é clicando com o botão direito na coluna que vocês querem e clicando aqui em largura da coluna. Então tem 21, acho que isso aqui é o que? Pixels, não sei exatamente qual que é a referência, mas é só vocês mexerem. Quero aumentar? Vou pôr 25 aqui, ó, aumenta um pouquinho. Quero diminuir? Vou voltar lá para 10, ela vai ficar pequena de novo, tá? Então vocês podem mexer na largura e da linha também, né? É só vir aqui, clicar com o botão direito, altura da linha, dá para mexer também na altura exatamente como eu fiz com vocês até aqui, tá? Eu acho que basicamente é isso. Outra coisa muito importante, isso vai ser muito importante mesmo para a gente utilizar ao longo do Excel, das aulas e tudo mais, é o campo que a gente está utilizando. Então, esse campo ele está marcado aqui, esse geral é o tipo de campo que a coluna K4 vai ter. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês. Vou colocar aqui 100, o número 100, por exemplo. No geral, ele vai sempre tratar com um número, tá? Aliás, eu vou até por 1000, porque aí a gente vai ver as diferentes formatações de milhar. Só que se a gente clicar aqui em geral, vocês vão ver que tem várias opções. A gente pode converter isso num número, tá vendo que ele já põe aqui a vírgula 00. E esses dois campos aqui embaixo, que tem os zeros, eles são para a gente aumentar a vírgula ou diminuir a vírgula. Então a gente pode trazer aqui para tirar a vírgula, deixar só o número inteiro, ou a gente pode aumentar as casas decimais. Esse monte de jogo da velha aqui significa que o número é maior do que ele está mostrando. Se vocês derem um duplo clique aqui, pronto, o número voltou a aparecer de forma normal, tá? A gente também pode ter moeda, então aqui já está em um preço unitário de R$1.000. E outra coisa importante que eu acabei não mencionando, mas vou voltar aqui para o campo número. A gente pode clicar aqui em mais formatos de número para mexer com as opções desse número. Então vocês podem usar ou não o separador de 1000, né? Eu vou usar aqui para vocês verem, ele vai ficar ali 1.000. Quando o número for negativo, a gente pode usar aqui uma das formatações pré-condicionadas. Então vou dar o OK aqui, vou pôr menos 250. Ó, já ficou vermelho, porque eu formatei dessa forma, tá? Mas eu vou voltar aqui para o normal. Vou deixar aqui o separador. E vocês vão ver que tem isso para várias coisas. Então, moeda, eu coloquei aqui, né, o símbolo. Vocês podem alterar. Vocês podem querer, sei lá, dólar. Vamos achar o dólar aqui. Aqui, ó, em inglês. Pode ser do Canadá mesmo. Pronto, temos aqui em dólar, nossa moeda menos R$250. Menos $250 no caso, né? Outro caso é o contábil, tá? Mas e data? A data o Excel costuma reconhecer naturalmente. Então, eu vou pôr aqui 10 de janeiro de 2025. Vou dar um Enter. Quando eu clicar aqui na coluna, ele já entende que isso é uma coluna de data. Ok? É uma coluna de data. E uma dica importante para dar para vocês é que o Excel entende datas como um número. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, o número 1 e converter isso em data, isso vai dar a primeira data disponível no Excel, que é 1 de janeiro de 1900, tá? Se a gente converter essa data que eu coloquei hoje em número, é 45.667. O Excel, para cada data, então, desde o dia 1 de janeiro de 1900 até hoje, até essa data que eu coloquei, é esse número que representa isso. Só uma curiosidade, tá? Mas vocês podem usar aqui como data. E também tem vários formatos de data. Vocês podem pôr a data com o dia da semana, pode ser abreviado aqui, pode ter, por exemplo, em texto. Dá para usar bastante formas aí, os campos de data. Além disso, a gente tem percentual. Percentual a gente vai usar bastante aqui ao longo do curso, né? Que a gente usa aqui o percentual, então 10%, né? 20%. Enfim, isso é o quê? É 0,2 em número, tá? Mesma coisa. Então ele já faz as conversões de forma natural, mas é legal a gente sempre usar
forma correta. Tem fração, tem notação científica, tem campo de texto também. Campo de texto é importante porque às vezes vocês vão colocar algum texto que o Excel já vai querer converter ele em número, em data. Então é legal vocês saberem disso, tá? Então aqui, ó, já passamos nessa parte de visão geral. Já expliquei as linhas e colunas. Já vimos ajuste de largura. Já vimos página inicial e tipos de campos. Vamos passar agora pelo menu layout, que também é bem simples. Tá? É o terceiro menu. Aqui em cima vocês vão ver que tem a parte de menu, né? E vocês aqui tem o inserir. Vamos pular para o layout de página, que basicamente permite algumas configurações da própria página. Tá? Que eu não vou me aprofundar muito, que é uma coisa mais de impressão, né? Vocês podem quebrar as páginas, o tamanho, mas tem coisas que eu acho legal explicar para vocês, principalmente aqui as linhas de grade. Pode ser que em termos de layout, eu, por exemplo, gosto da página em branco, né? Bem limpa aí para a gente poder trabalhar. Então a gente vem aqui e tira o exibir das linhas de grade. Ó, pronto, a gente tem a planilha bem limpinha. Isso também pode ser feito aqui no menu de exibir, tá? Vocês podem vir aqui e tirar as linhas de grade, é onde eu prefiro até utilizar. Mas aqui vocês podem usar margens, né? Bastante parte de impressão, colocar um plano de fundo. Enfim, eu uso muito pouco esse menu, tá? Mas só para vocês saberem que existe também uma parte bem parecida ali com o Word, por margens e tal. Então, é legal que vocês se identifiquem com essa estrutura básica. Então, mais uma parte exibida. E aqui no menu exibir, como eu já dei uma explicada para vocês, dá para a gente colocar... a barra de fórmulas aparece também. Dá para a gente tirar ó, esse campo aqui. Que quando a gente vai num campo com texto, por exemplo, ó, tá aqui. É o conteúdo da célula que aparece nesse campo em branco. Tá? Vocês podem tirar esse campo. Ele não vai aparecer, mas vocês podem continuar editando. Ó. Ele só não vai aparecer para a gente. Tá? Eu gosto de deixar, eu acho bastante útil esse campo. E tem as linhas de grade, como eu passei para vocês. Vocês podem dar zoom. Vocês podem escolher aqui o zoom. Ou aqui embaixo, bem no cantinho, acho que vai ficar pequeno. Dá para a gente aumentar o zoom ou diminuir o zoom. Tudo isso é mais ajuste de visão. A gente consegue também organizar as janelas, né? Em horizontal, lado a lado. Deixa eu ver aqui, por exemplo, por horizontal. A gente consegue pôr as janelas de forma horizontal. Não foi aqui porque eu não quis, tá? Eu pus só para mostrar para vocês onde fica. E um campo que é bem importante é esse de congelar painéis. Esse a gente vai usar bastante, porque às vezes em visão de tabela... Deixa eu ver onde eu tenho uma tabelinha. Aqui eu vou ter uma tabelinha. Às vezes vocês querem poder travar os campos para poder ir rolando, ó, sem perder a informação do título daquele campo, né? Supondo que essa tabela vá lá para baixo. Então, como que vocês fazem isso? Vocês podem vir aqui, ó, marcar essa seleção, congelar painéis. Vocês podem congelar a primeira coluna, que é só a coluna a primeira linha, que é a linha I, ou congelar painéis, né? De forma que... opa, não foi do jeito que eu queria. Vocês podem selecionar uma casa, nesse caso eu vou até descongelar aqui. Ó, selecionei essa C3, porque aí eu vou congelar tanto a parte dos times como os rótulos, tá? Aí eu vou lá, congelar painéis, pronto, vai ser... Não parece que mudou muita coisa, mas quando eu descer, ó, os títulos estão mantidos. Por que eu fiz? Eu congelei aqui na C3 tudo para a esquerda e tudo para cima, tá? Isso é um recurso bastante importante quando a gente trabalha com dados e que a planilha vai longe, beleza? E vocês podem depois explorar também que isso aqui é mais visualização, né? Módulo de visualização da página. Eu não quero muito me aprofundar nisso porque não é o intuito desse material. Tá? Então, essa é a visão geral do Excel, para vocês entenderem basicamente como ele é estruturado, como ele funciona e como vocês podem personalizar aí o campo de trabalho para que vocês possam trabalhar de forma mais simples. Vamos então agora ao segundo passo da nossa aula, que é as fórmulas básicas. Agora vamos começar a fazer um pouquinho mais de prática. Então, a primeira coisa que eu queria passar para vocês são as operações matemáticas, tá? Toda vez que a gente for fazer fórmulas, análises, cálculos dentro do Excel, a gente precisa usar o símbolo de igual. O igual significa que você está inserindo uma fórmula, um cálculo para o Excel. Então, ele vai permitir isso. Uma coisa que eu esqueci de mencionar também, mais por curiosidade, é que vocês podem batizar as fórmulas, as casas, tá? Então, por exemplo, a cláusula B3. Quando eu ponho o mouse aqui, ele já aparece aqui B3. Mas vocês podem colocar o nome, por exemplo, soma, ok? Então, quando vocês clicarem aqui, ó, o nome dessa casa já é soma. E vocês podem usar, inclusive, esse nome para vocês fazerem uma operação. Aqui não vai fazer muito sentido, porque não tem nenhum número contido ali. Mas eu vou colocar aqui o B10, vou nomear ele como exemplo. Tá? E vou pôr o número 10 aqui e o número 2 aqui. Tá? Só para vocês verem. Então, vocês podem depois colocar aqui o campo exemplo, que é esse 10, e somar ele
com o campo 2, que eu coloquei aqui, ele já vai calcular o campo 12. Né? Isso pode facilitar, às vezes, quando você tem muitos cálculos e você já quer pôr um nome para facilitar ali a composição da sua fórmula, em vez de ficar achando o B12 e tal. E vocês também podem usar isso aqui para navegar. Então, se querem ir lá para baixo, eu vou pôr aqui, ó, A100. Vou dar um Enter, ele já vai lá para mim, para a casa A100. Então, facilita bastante aqui a navegação dentro do Excel. As operações matemáticas, elas funcionam de forma bastante simples, tá? Então, toda vez que você quiser somar, usar o símbolo de mais, é porque você está somando campos diferentes. Então, vou dar um exemplo aqui. Aliás, vou até usar as próprias casas para a gente começar a brincar de forma mais simples. Vou pôr aqui 10, vou pôr 5 e vou pôr 2, só para a gente utilizando essas referências. Tá? Se você quiser somar, por exemplo, a coluna F3 e a coluna G3, o que a gente vai fazer é exatamente isso. A gente vai usar um igual para indicar para o Excel que a gente vai usar uma fórmula. A gente vai selecionar a primeira casa que a gente quer somar, usar o mais, que é o que eu mostrei aqui, que é o símbolo da soma, e usar o 5. Então, quando eu der o Enter, tem que aparecer aqui o quê? O 15, que é a soma de 10 mais 5. Perfeito. Da mesma forma, a subtração ela é utilizada com o campo de menos. Tá? Então, aqui eu vou pôr, é uma soma. Aqui é uma subtração. A subtração é a mesma coisa. Vou pôr o igual, vou colocar o número que eu quero subtrair, o menos, que é o tracinho, tá? E vou pôr aqui o campo 5. Também vai dar a conta correta. Esse terceiro campo é uma multiplicação. Né? Deixa eu dar aquele espacinho para vocês não esquecerem. Que no Excel não é x, tá? O Excel usa o asterisco como multiplicação. Então, mesma coisa. Vou fazer aqui o igual. Vou marcar a coluna que eu quero. Vou pôr o meu asterisco aqui, ó. E vou selecionar E vou selecionar a outra casinha. Vou dar um Enter. Ele vai multiplicar para mim. 10 vezes 5, 50. Certinho. Beleza? Depois a gente vem para a divisão. A divisão nada mais é do que a barra na diagonal, tá? Não, a gente não usa esse símbolo aqui, a gente usa a barra na diagonal. Então, se eu fizer, vou pegar aqui. Inclusive, isso é legal, ó, vocês podem usar o próprio teclado para ir se mexendo aqui nas casas. Então, eu vou pegar 10 e vou dividir, ó, a barra que eu mencionei para vocês. É a barra que fica perto do Shift para a direita ali no teclado, ou lá em cima se você tiver o teclado numérico. E vou dividir por 5. Tá? Por 2. Ou se a gente puder, se você quiser, você pode também clicar, ó. Eu cliquei F2 para mexer na fórmula, mas se vocês simplesmente derem 2 cliques, você vai entrar no modo de edição da fórmula. Aqui a gente pode arrastar para outras coisas e ela vai automaticamente fazer o cálculo novo. Então 10, agora eu fiz um 10 dividido, 10 dividido por 2 vai ficar 5, né, que é o resultado. Aqui a gente tem já duas equações, né, duas funções, operações em matemáticas que já não são tão frequentes, mas também podem acontecer, que é a potência, né, e também tem a raiz quadrada. No caso da potência, é só vocês usarem o acento circunflexo, né, o chapeuzinho, para quem não gosta muito de nomes técnicos, ela também vai fazer isso, tá? Então eu vou colocar aqui um igual, agora eu vou usar o 2 e eu vou elevar a quinta potência, tá? Eu vou usar o 2 e eu vou elevar a quinta potência. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. É isso, a quinta potência é isso que está acontecendo. Tem que dar 32 aqui, que é exatamente o que vai acontecer quando eu der o Enter. E por fim, a raiz quadrada já vai ser a nossa primeira função, tá? O Excel tem uma... Dá para vocês fazerem uma potência invertida, né? O que é isso? É usar ela de forma fracionada. Então, pegar o exemplo aqui. Eu quero pegar esse 32 e eu quero voltar ele para o número 2, né? Ou seja, eu vou levar a raiz quadrada de 2 para dar a potência que eu quero. Eu posso fazer isso versus potência em forma de fração, tá? Vou fazer aqui a quinta potência. Ou vocês podem fazer... aliás, tem que pôr aqui entre parênteses, né? Isso é uma coisa que eu tinha esquecido de mencionar, mas é importante. O parênteses ele vai definir a ordem, né, de prioridade. Então, quando vocês colocarem um parênteses, aquela operação vai acontecer primeiro. Então, nesse caso aqui, ó, eu coloquei um parênteses nesse 1 dividido por G3. O que o Excel vai fazer primeiro? Ele primeiro vai fazer essa conta para depois fazer a potência, tá? E olha que muda o resultado, agora está correto, né? Antes estava errado, por quê? Como eu não tinha colocado o parênteses, ele vai por ordem de prioridade. E aí, espero que vocês lembrem das aulas de matemática lá no ensino fundamental. Primeira prioridade na equação, potência e raiz quadrada, é o que ele faz primeiro. Depois, multiplicação e divisão.
depois soma e subtração. Dentro desses grupos, né, esses 3 grupos, esse aqui é o primeiro grupo, esse aqui é o segundo grupo, esse aqui é o terceiro grupo. Aí vem na ordem que ela aparece, mas entre eles há uma hierarquia, tá? Então dá erro. E a gente precisa colocar entre parênteses para ele entender que primeiro ele faz isso, depois ele mexe no resto. E aí ele faz a potência de forma correta. Ou vocês também podem utilizar a raiz, né, a fórmula raiz. Toda vez que a gente colocar igual, colocar um textinho, é uma fórmula do Excel. A gente já vai falar sobre isso, não precisam se preocupar. Mas a raiz quadrada do número... vou pôr aqui... Vou pôr 16. Tem que ser 4, né? Porque 4 ao quadrado é 16. Então, vou pôr raiz de 16, que vai dar 4. Tá? Então, essas são as operações básicas. É com isso que a gente faz todas as operações matemáticas simples. Tá bom? Então, basicamente é isso que vocês precisam saber por já. E a gente tem também algumas fórmulas básicas, que é o próximo tópico do nosso vídeo. O que a gente vai fazer agora? Eu quero já começar a apresentar para vocês algumas das funções mais básicas do Excel e como a gente pode usar as fórmulas. Porque o que acontece? Quando a gente fala de operações matemáticas, isso é simples e isso é legal de vocês terem de informação, porque a gente vai usar muito isso para fazer contas simples, como eu fiz aqui. Várias contas simples, só para explicar para vocês. Só que a realidade de quem usa Excel é isso aqui que está na tela agora, né? A realidade de quem usa Excel são bases de dados que vão muito além de fazer isso. Então, por exemplo, se você quer saber quantos gols os times mandantes fizeram, estou aqui com uma base de dados do Brasileirão de 2024, tá? Se você não curte esportes, tá aqui, chegou nesse vídeo só para trabalhar, não tem problema, vocês vão entender a lógica das funções, mas esse é um canal que visa usar o Excel para trabalhar dados e análise de dados em esporte. Então, por isso que eu trouxe algo mais prático para a gente, tá? Aqui, a gente até pode vir um a um e ir somando, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Ó, gol do primeiro jogo, mais gol do segundo jogo, mais gol do terceiro jogo. Mas vocês percebem que isso é extremamente anti-intuitivo? É ruim de fazer? Não faz sentido, né? O Excel está aqui para a gente justamente poder facilitar esses cálculos. O Excel não vai fazer a gente fazer essa soma tão manualmente. A gente tem várias fórmulas que permitem isso de forma automática. E aqui eu vou trazer 5 fórmulas muito simples, mas muito úteis para trabalhar esses dados. A primeira coisa é a soma. A função soma a gente põe igual. Lembra que eu falei, toda vez que a gente pôr o igual, indica um cálculo. Só que a gente pode usar as fórmulas. As fórmulas nada mais são do que uma maneira simples da gente indicar para o Excel o que a gente quer que ele faça, o que a gente quer que ele calcule. Então, a primeira delas é a soma e ela se chama exatamente assim. Se você apertar soma e não acontecer nada, provavelmente o seu Excel está em inglês, tá? E aí as fórmulas mudam. Se você quiser acompanhar esse tutorial, muda ele para português, beleza? Em inglês, nesse caso, por exemplo, seria sum, tá? Essa é a função de soma. Então, vejam aqui. Esse segundo campo aqui, esse soma que vocês estão vendo com os quadradinhos do lado, ele é aquele campo que eu nomeei lá atrás, tá? Ele não vai aparecer para vocês, provavelmente, a não ser que vocês nomeiem junto comigo. Então, esse fx, essa bolinha com fx, indica uma função do Excel. Se você der um tab nela, ele vai abrir a fórmula. E o que a gente vai somar aqui? Vocês podem somar de duas formas. Uma é ir clicando em campos. Aí uma dica, se vocês querem que o Excel vá selecionando campos específicos, segurem a tecla Ctrl e vão selecionando. Ó. Ele vai selecionar as casas que a gente indicar e vai separando essas casas com ponto e vírgula. Ponto e vírgula quer dizer que não é um intervalo contínuo, é um intervalo cortado. Tá? Vocês também podem selecionar com o Shift. O Shift vai pegar todo o intervalo entre duas casas que vocês selecionarem e vão pôr esse símbolo de 2 pontos, que indica que da F12 até a F2 a gente vai somar tudo. Então, vou voltar aqui com o Ctrl, selecionando duas. Vejam como a nossa função vai ficando. Vou fechar ela aqui. Ó. É isso aqui que vocês estão vendo. Do F2 ao F12, a gente tem um intervalo contínuo. Ele vai somar todas as casas desse ramo. Depois vem um ponto e vírgula. E está indicando que a gente está dando uma nova informação quebrada, que não é contínua. É o F17 aqui, ó. E depois ele vai lá para o F20, tá? E tem também, o que eu acho que é o mais interessante nesse caso, que a gente quer somar tudo, é você usar a função, você selecionar a primeira casa e você dá um Ctrl Shift para baixo. Ele vai selecionar, vai direto lá para o final da sua tabela. Vejam que ele para exatamente no último dado. Então, é um atalho bem legal para vocês terem aí. Eu vou fechar parênteses, eu fechei a nossa equação, é bem simples a função soma.
E ele vai somar aqui, vou pôr um centralizar, que eu gosto, de 536 gols no total do time da casa. E o time visitante, a gente pode repetir o mesmo processo, que é igual a soma, marcar a primeira coluna, Ctrl Shift para baixo, fechar o parênteses, e a gente tem aqui a soma dos times visitantes. Naturalmente, os times mandantes marcam muito mais gol do que os times visitantes. Ah, mas porra, Stefano, como é que eu tenho certeza que essa conta está certa? Por que ela não tem o risco de estar errada? Muito bem, vamos fazer essa comprovação. Quando vocês selecionarem um conjunto de dados, que seja numérico, aqui embaixo no Excel vai ficar pequeno para vocês, tá? Mas depois eu dou um zoom aqui na edição. Vocês já vão ter 3 informações automáticas. Contagem de dados, 380. Quem acompanha futebol sabe que são 380 jogos, são 10 jogos por rodada, 38 rodadas, 380 jogos. Então, é a contagem de dados que a gente tem. Aqui do lado, ó, a gente tem a soma. 536 é a soma. É exatamente a nossa soma aqui, ó. 536. Mesma coisa aqui. Se vocês selecionarem toda a coluna dos visitantes, também está dando a soma 393. E isso vai valer também para a média, tá? No caso da média, só para a gente mexer um pouco, eu vou usar a fórmula média. Mesma coisa, é igual a média, bem intuitivo, abre parênteses, é só indicar aqui o intervalo de dados que a gente quer inserir. Então, nesse caso eu vou trabalhar aqui, ó, tô querendo a odd média dos times da casa. Eu pus em inglês aqui porque como o home é menor que mandante, fica melhor para vocês verem, mas é só um nome aqui, tá? Só um título. Então vamos calcular a odd do time mandante, que é a coluna I, tá vendo? Coluna I, odds do time do mandante, que no caso desse jogo era o Criciúma, no jogo de baixo era do Internacional e assim sucessivamente. Eu vou fazer o mesmo processo. Vou selecionar todo o intervalo de dados, fechar o parênteses, indica que eu encerrei a minha fórmula, vou dar um Enter, ele já vai calcular pra gente. Então a cotação média que as casas de apostas deram para o time da casa foi 2,31134. Lembrando, vocês podem mexer na configuração desse campo. Ó, eu vou tirar um pouco as vírgulas, vou deixar só 2 casas decimais e vou pegar o pincelzinho e usar essa mesma formatação para os campos daqui. E a gente pode fazer a mesma coisa. Aí vem o que é legal, porque assim, aqui eu estou fazendo as fórmulas de forma manual, né? Mas a gente pode simplesmente copiar e colar a fórmula. Vou fazer primeiro aqui nos gols mandantes, eu vou copiar e vou colar. Opa, deu erro. Por que deu erro? O Excel ele vai carregar a fórmula exatamente do jeito que a gente copiou da forma anterior. Então vejam só, como eu desci uma linha, aqui é a fórmula original, eu desci uma linha, ele também vai descer exatamente uma linha. Ele vai começar da linha que eu coloquei aqui a fórmula, e ela vai exatamente um para baixo da nossa base de dados. Tá vendo? É o ajuste que ele faz de forma automática. Nesse caso não faz tanto sentido, é só vocês clicarem aqui e arrastarem para corrigir. Mas quando vocês fizerem de forma lógica, como eu fiz aqui do lado, vai fazer muito sentido. Por quê? O que eu vou fazer agora nessa casinha aqui, Q4, é fazer exatamente a média do empate, que é a coluna lateral. Então, se eu simplesmente copiar e colar para o empate e copiar para o visitante, isso vai se resolver de forma perfeita. Então, vou dar um F2 aqui, ele já está certinho nas colunas que eu quero. E a fórmula já está calculada. Então, a gente tem a média do empate nesse campeonato, que era 3,53, e a média do time visitante, que é de 4,38, de forma muito prática e muito simples, tá? Uma dica importante para vocês é que também dá para a gente travar as colunas e as linhas, tá? Como que você faz isso? Você clica na célula, na coluna que você quer, e você dá um F4 no seu teclado. Ele vai travar aqui o F2. O que acontece nesse caso? Se eu jogar essa fórmula para baixo, ele continua arrastando na mesma coluna, porque eu estou jogando para baixo, eu só estou mudando a linha, mas eu estou iniciando essa referência. Mas ele trava agora o F2, tá? Esse cifrão, esse símbolo de cifrão, é um travamento de linha, um travamento de coluna. Ou seja, não importa para onde eu arraste, ele vai começar daqui. Então, se eu arrastar para o lado, por exemplo, como eu travei a coluna F2, ele mantém essa linha e essa coluna ao arrastar a fórmula. Se eu tirar o cifrão e voltar para a fórmula original e arrastar, ele vai fazer perfeitamente o que fez na fórmula anterior. Ele vai arrastar. Então, esse símbolo de cifrão do dinheiro é o travamento. E aí você pode travar as duas informações, a coluna e a linha, como eu fiz nesse exemplo, mas você pode travar só a coluna ou só a linha, se você quiser também. Para isso, é só a gente usar o cifrão ou só no F ou só no 2. Beleza? Deixa eu ver isso mais pra frente, mas só uma dica para vocês
ficarem por dentro. Tá? Aqui, deixa eu tirar também o cifrão. E corrigir também a fórmula que eu mexi. Muito bem. Próxima função que é interessante vocês conhecerem é função maior e menor. Elas fazem a mesma lógica, mas eles pegam o maior ou menor número. Então vamos descobrir qual que é a maior odd do time da casa? Vocês põem igual, maior, de novo. É muito intuitivo. E aqui, ó, qual que é a fórmula? A primeira a gente vai ter que informar a matriz, que é o conjunto de dados que eu quero que ele observe. Nesse caso, eu quero as odds do time da casa. Beleza? Vou dar um ponto vírgula para inserir meu segundo argumento, que essa função, por exemplo, já são duas informações, né? Na primeira a gente só informou a matriz. Agora a gente também precisa informar o qual maior que a gente quer. Se a gente quiser, por exemplo, a terceira maior odd, eu ponho 3. Fecho parênteses, fechei minha fórmula. Pronto. A terceira maior odd que a gente teve no Brasileirão nesse ano foi a odd de 5,29. Eu quero que essa base de dados fique travada. Tá? Eu não quero que... depois a gente vai analisar o time visitante. Mas antes eu vou também fazer esse mesmo cálculo de forma menor para o time da casa. Então, o que eu faço? Eu vou travar essa base de dados, essa matriz, e toda vez... Se eu colar para o lado, como eu mostrei para vocês, ela não vai se mover, ela vai ficar fixa, tá? Só para vocês reforçarem a parte do cifrão. Mas na verdade eu quero a maior odd. A maior odd é o quê? O número 1 do ranking. Foi 8,13. Beleza? E a gente pode fazer a mesma coisa para o time visitante. Eu travei a coluna, então eles vão manter exatamente a visitante, o do time mandante. Agora eu só arrasto aqui para o time visitante. Continua sendo tipo a maior odd e a odd é 15,70. Posso aqui fazer também duas casas decimais como configuração. A fórmula menor funciona da mesma forma. Vou digitar menor, abrir o parênteses, são duas informações. A informação da matriz, que eu vou pôr aqui, já vou clicar o F4 para travar a minha matriz, vou dar o ponto vírgula e vou pôr 1, que eu quero a menor odd do ranking. Né? Agora muda a ordem decrescente. O número menor 1 é o menor número que a gente tem. Se eu colocar o 3, e aqui deu 1,23, por exemplo. Se eu colocar aqui o número de 100, ele vai mostrar a centésima menor odd, ou seja, a centésima odd menor nesse ranking do menor para o maior. Tá? Mudar a ordem. Então, vou manter aqui o 1. E eu vou fazer a mesma coisa agora para o visitante. Vou usar o F2 para ajustar aqui a minha base de dados para a matriz de odds dos visitantes. Número 1 também para indicar que é o menor. A menor odd do time visitante foi 1,37. Por fim, a gente pode ainda fazer uma contagem. Tá? A contagem ela vai contar algo com base em alguma informação que a gente pedir. Então, vocês podem contar valores, vocês podem contar campos vazios, vocês podem contar um evento específico, e é isso que a gente vai fazer aqui para ser algo mais prático. Vamos lá. Se você digitar conte de contagem, olha só quanta opção surge. Vocês podem contar números, vocês podem fazer um conte C, que é um condicional, vocês podem contar valores, e a gente vai usar exatamente o conte C, né, que é uma fórmula básica, mas bastante importante. Como funciona essa fórmula? Eu vou mostrar um intervalo que é a nossa matriz, né? Qual que é o intervalo de dados que eu quero que ele conte. Então, nesse caso, a gente vai usar a coluna de placar, porque eu quero saber quantas vitórias a gente teve do time da casa, quantos empates a gente teve e quantas vitórias do time visitante a gente teve. Então, para isso, a gente vai usar essa função. Vejam que, nesse caso, as outras funções que eu já apresentei para vocês já não funcionam. Não adianta eu somar quantas vezes aconteceram alguma coisa, até porque não é número, né? A gente vai ter informação aqui com base nos placares. Também não adianta eu pegar o maior, né? Cada função tem a sua necessidade, o seu uso, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Qual que é o intervalo que a gente vai olhar aqui? Essa coluna H, que é o resultado da partida, né? Você que não manja muito de futebol, é basicamente o placar. Aqui tem em inglês, porque essa base de dados é internacional, é gringa, mas D é draw de empate, H é home de mandante, e A é away de visitante. Então, a gente vai selecionar essas informações aqui, que é esse conjunto de dados. Podem ver que quando os números de gols forem iguais, é D, de draw. Quando o número do visitante é maior que o visitante, é A de away. E quando é time mandante vencendo, é H de home. Tá? Eu vou travar essa base de dados. Agora vai fazer mais sentido para vocês esse travamento, porque a gente vai ver na prática como ele é útil na composição da nossa fórmula. Vamos dar 2 pontos. Qual que é o segundo argumento dessa função? Critério. Qual é o critério que eu quero aqui? O que eu quero que ele conte? Eu quero que ele conte tudo? Não, eu quero que ele conte apenas as vitórias do time da casa. Então eu preciso indicar para ele que é o H.
Como vocês viram, em todas as fórmulas até agora, a gente usou número. Para número é só ir lá e digitar a informação que a gente quer. Mas não é isso que eu quero não, né? Eu quero justamente saber quantas vezes aparece um texto, que é a letra H. Quando vocês forem informar texto no Excel, vocês precisam colocar esse texto entre aspas, tá? Então eu vou pôr aqui aspas, vou pôr o H e eu vou fechar aspas e agora minha função está pronta, beleza? Pronto. A gente teve então 180 vitórias do time da casa no Brasileirão. Quando eu fizer o copiar e colar, lembrando, eu travei a minha base de dados, ela vai ficar inalterada, que é o que a gente quer, tá bom? Nesse caso, a gente só vem aqui e muda para D de draw e para A de away, que é agora... Por que eu fiz isso? Eu quero agora que ele conte o número de empates e depois eu quero que ele conte as vitórias do visitante. A soma tem que dar 380, bateu certinho. Então, essa foi a distribuição de dados que a gente tem. Só que olha só, vocês também podem fazer isso com base nas células. Vamos começar a avançar um pouquinho a nossa conversa. Se ao invés de home, draw e away, eu tivesse já deixado o que eu quero encontrar na minha fórmula, vou pôr aqui o H, vou pôr o D e vou colocar o A. Eu posso fazer essa mesma busca de forma linkada. Olha que legal. Então, ao invés de eu digitar aqui o H, e eu fiz isso propositalmente para ensinar vocês a fazer busca com texto, vocês podem informar para o Excel que você quer que ele busque a coluna P7. E agora vai fazer mais sentido ainda. Por quê? Como eu travei aqui a minha base de dados para procurar no placar, e agora a minha fórmula já está linkada, se eu der um copiar e colar, todo o trabalho já está feito. Então, eu estou indo bem devagarinho para que vocês consigam entender comigo todo o raciocínio de como funciona o Excel, essa coisa das colunas, com as linhas. Mas o ideal é que a gente trabalhe o máximo possível com as referências de células, para que arrastando a nossa fórmula, que também vocês podem arrastar, ó, só selecionar aqui e arrastar, ela já faça tudo automático, né? Aqui é um banco de dados simples, é uma informação simples. Mas ao longo do uso do Excel, vocês podem ter bancos de dados complexos e buscar informações complexas. Então, esse tipo de coisa é muito útil para facilitar a vida de vocês. Beleza? Então, aqui a gente tem algumas fórmulas muito simples, mas já não funcionam tão bem usar as operações matemáticas. Tá? Outra coisa que a gente pode inserir aqui também nas operações simples é o uso de maior e menor. Né? A gente vai usar isso depois mais para frente, mas é legal vocês saberem que vocês podem pesquisar com maior, igual... ou menor quando vocês quiserem fazer alguma coisa. Então, só para dar um exemplo. Quantos favoritos a gente teve aqui? Né? Vamos supor que a gente quer saber quantos favoritos do time da casa a gente tem. Então, a gente pode procurar por Conte C, mesma fórmula que eu usei com vocês agora. Só que o que eu quero? Agora, minha base de dados vai ser as odds do time da casa. E eu quero saber apenas se essa odd é menor ou igual a 2. 2 representa 50% de probabilidade. Se ele tem mais 50% de chance, vamos considerar que ele é favorito. Para isso, vocês têm que pôr o sinal que vocês querem entre aspas. E aí vocês vão usar um E, que é para juntar essa informação. 2. Ok? Pronto. Ele já contou para mim que dos times da casa, tá? Todos os mandantes dos 380 jogos, 167 vezes eles eram o time de odd menor ou igual a 2. Ok? Então, é assim que vocês podem montar. Ó. Vou reforçar aqui. Vocês põem o símbolo que vocês querem, entre aspas, igual como a gente fez com o texto, mas junta com o E2, ele vai pegar esse menor e juntar com 2. Basicamente vai sair aí um menor que 2, tá bom? Então só uma curiosidade extra, nem estava aqui no roteiro, mas é legal vocês saberem disso. Vamos voltar para o nosso roteiro aqui, né? Então já falamos de fórmulas básicas e já ensinei vocês o travamento de célula que é feito usando o F4 do seu teclado, beleza? Digitou uma célula, seja ela qual for, vou pôr aqui ó, A1, digitou F4, travou as duas coisas. Digitou F4 de novo, travou só a linha. Digitou F4 de novo, travou só a coluna. O que muda nisso? Legal também passar para vocês. Vou pôr aqui A1 travado. Vou pôr... Aliás, vou até manter por enquanto. Só para facilitar para explicar para vocês. Se eu travei tanto coluna como linha, não importa onde eu colar esse campo, vou até pôr um número para ficar melhor. Ele vai buscar sempre a mesma referência, tá bom? Ó, aqui eu mantive a coluna 10, mantive o mesmo campo, porque tá travado, ele não vai se mexer. O cifrão trava, não importa onde eu colhe essa forma, ele vai manter aquela informação original. Só que eu posso travar, como eu mostrei para vocês, só a linha. Então
Então, se eu puxar para cá e der o F2, ó, ele manteve a linha, tá? Ele manteve a linha 1, que foi onde eu busquei a informação. Mas a coluna já mexeu lá para o D, porque eu passei 4 casas para o lado. Ele andou junto. Se eu fizer esse mesmo colar aqui embaixo, ele vai andar junto. Mas olha como ele ainda está lá em cima. Ele não desceu para a linha que eu tô. Ele manteve lá em cima porque está travado. Da mesma forma, vocês podem travar a coluna. Nesse caso, o que vai andar é a linha. Aqui, no caso, como eu mantive a mesma linha, ele não tinha para onde se mexer, nada muda. Mas se eu colar isso aqui embaixo, agora eu desci, mas sem sair da minha coluna, porque a coluna está travada. Entendeu? Isso é muito útil em várias formas. Vocês vão ver ao longo do uso de Excel de vocês. Então, fechamos aqui a parte de fórmulas básicas também. Vamos para a formatação no Excel. Noções de tabela, formatação simples e formatação constitucional. Só tomar uma aguinha aqui, que já falamos bastante. Aqui eu tenho uma base de dados bem simples, que é os títulos e vice-campeonatos, né, finais que os principais times da Europa fizeram na Champions League, tá? Então, títulos aqui, vocês já pegaram a coluna C, tem os títulos em cada linha, e a coluna D tem os vices em cada linha também, ok? E o nome dos times está aqui. Isso, no final das contas, é uma tabela. Deixa eu tirar as linhas de grade para ficar melhor para vocês. É uma tabela, certo? Mas aqui, nesse caso, eu só formatei como tabela. Vocês podem, de fato, formatar como tabela. Clicando aqui, ó. Entra a página inicial, formatar como tabela. Tem vários layouts. Olha como ele já traz aqui algumas visões pra gente. Vou selecionar esse amarelo aqui, ó. Ele vai me perguntar se esses dados... E esse campo já vem marcado porque a minha tabela tem cabeçalhos. No caso tem, né? Que são os títulos de cada campo. Time, títulos e vice. Vou dar OK. Pronto. Ele já trouxe pra gente como tabela, inclusive com essa setinha que permite que a gente faça um filtro. Né? Vocês podem filtrar, por exemplo, por maior do que... vou pôr maior que 5 e dar OK. Ele já vai mostrar só as informações maiores do que a gente quer. Né? Então já é uma forma fácil de vocês filtrarem como tabela. Supondo que você não queira fazer como tabela, porque você pode fazer também a formatação simples, como eu mostrei para vocês. Vocês não vão mexer em nada, vão selecionar aqui o campo original e vai pintar aqui, ó, de amarelo. Pronto, eu tenho uma visão de tabela, mas ela não é uma tabela, porque eu não tenho os filtros ativados. Então é legal, muitas vezes, vocês já filtrarem como tabela para poder filtrar como tabela, o amarelo, ok, para poder liberar justamente esses recursos de filtro. Eu posso tirar, ó, eu não quero saber quem tem 3, 4, 5, eu só quero saber quem tem 7 títulos. Vou dar OK. Ó, é o Milan, beleza, posso selecionar tudo. E agora eu quero saber só quem é essa galera que tem 3 ou 4 títulos. Aparece também. Então, a tabela permite que vocês façam esses filtros, ok? De novo, vou voltar tudo aqui para nossa formatação. E aí vem algo muito legal, que é a formatação condicional. E é muito útil. Porque assim, aqui a gente tem um banco de dados pequeno. Como tal, é fácil você bater o olho e saber que o Real Madrid é o time com mais títulos. Mas vocês podem ter uma tabela com muito mais dados, muito mais informações. Como saber quais são os destaques? A formatação condicional vai ajudar a gente. Tá? Então, vou selecionar aqui os números de títulos. E em formatação condicional, a gente tem várias opções. Então, por exemplo, vocês podem fazer uma regra de realçar só células específicas. Eu quero aqui só times que tem mais do que 6 títulos. É maior do que 6, eu vou pôr 6 aqui. E vocês podem fazer pré-seleções. Vocês podem marcar, por exemplo, como um verde. Ó, vou dar OK. Então, ó, times que tem mais de 6 títulos estão marcados na tabela aí com 7 a 15. Tá? Vou tirar essa formatação condicional dando um Ctrl Z. Aqui vocês podem também pôr barras de dados. Então, quanto mais... deixa eu selecionar de novo aqui. Quanto mais esse time tiver informação, maior vai ser a barrinha preenchendo. E aí vocês podem até selecionar a cor. Vermelhinho, um rosa, um azulzinho. Então tem bastante informação aqui para a gente poder mexer. Ok? Tem também, essa eu gosto bastante, principalmente quando a gente tiver uma base de dados maior, que são as escalas de cor. Né? A gente tem aqui do verde para o vermelho, tem do vermelho para o verde,
tem tons de azul e vermelho, tem tons de azul e verde. Então, vou pegar aqui o tradicional. Por que isso é legal? Olha só, nesse conjunto de dados, a gente está falando de títulos, mas vamos supor que fosse dinheiro. Milhões de reais disponíveis em caixa. Pô, como a tabela tá bagunçada, eu não sei a ordem. Aqui fica muito fácil de visualmente eu já identificar que o Real Madrid é o time que tem mais títulos e os que tem menos títulos são a Inter e o Manchester United, porque eles são vermelhos. Então, é para isso que servem esses recursos, tá? E também tem algumas formatações rápidas aqui que vocês podem expandir e usar. Eu não uso muito isso aqui não, para falar a verdade para vocês. Mas só para vocês saberem que isso existe. E tem também como vocês colocarem conjunto de ícones, né, bolinha, sempre com base aí na informação. Beleza? Depois vocês podem explorar aqui e ver quais são as formatações, mas isso é bastante legal para a gente fazer visualizações mais fáceis para o nosso trabalho. Tá? Então já falamos sobre tabela, já falamos sobre formatação simples, já falamos sobre formatação constitucional. Falta o filtro, né? Só faltou o filtro. Quando vocês não tiverem como tabela, só aqui eu fiz a apresentação da minha tabela de forma manual. Tá? Ah, mas como é que você fez isso aqui para ela ficar apresentando? É só vocês virem, selecionarem a base que vocês querem e clicar nesse quadradinho aqui, tá vendo? Todas as bordas. Aqui vocês podem definir a cor da linha, a espessura da linha e o tipo de borda que vocês querem. É mais grossa embaixo, inferior, enfim, dá para vocês também brincarem com o que acontece. Só que aqui eu não tenho filtro. E se eu quiser adicionar o filtro? É só selecionar aqui todo o meu conjunto de títulos que eu quero. Tá? E tem aqui, ó, classificar e filtrar. Foi filtro, pronto, eu tenho o filtro. Aquele mesmo filtro que a gente tinha no modo tabela. Tá? É outra forma de chegar no mesmo resultado. Ok? Então, fechamos aqui a parte de formatação. Vamos agora para a parte mais legal da aula, que são fórmulas úteis. A gente já pensou aqui em algumas fórmulas básicas. Agora eu quero trazer um pouco mais de complexidade para as fórmulas, mas eu trouxe fórmulas que a gente vai usar muito no Excel. Então, se vocês estão começando, é legal já aprenderem elas em base geral. Primeira coisa que eu quero passar para vocês nessa sessão é que as fórmulas têm um menu próprio. Então, quando vocês forem aqui em fórmulas, vocês vão conseguir perceber o quê? Aqui você tem já o inserir função, que é um campo para a gente, dentro da coluna que você tiver selecionado, deixa eu voltar aqui que eu estava no fundo, vou colocar aqui, ó, K1. Se eu colocar inserir função, ele entende de forma, vamos dizer assim, de forma um pouco mais burocrática, que você quer inserir uma função ali. E aqui vocês têm toda a lista de funções, não é o jeito mais prático de adicionar, mas é assim que pode ser feito também, tá? Vocês têm aqui por categorias, então olha, o Excel tem muita, mas muita função. Então vocês têm funções financeiras para mexer ali com juros, com preço, taxa, cálculo de taxa, né? Enfim, se você é do mercado financeiro vai ser muito útil para você, você trabalha em banco. Aqui a gente não vai usar muito, acredito eu. Tem funções lógicas, essas funções são muito importantes, a gente vai usar muito em Excel para qualquer função. Tá? Aqui eu trouxe algumas, ó. Soma C tem um pouquinho de lógico, C tem função um pouquinho lógica, daqui a pouco a gente vai usar. Tem funções de texto também, para você mudar texto. Tem funções de data e hora, para mexer com as questões de hora. Eu coloquei aqui 3 para a gente mexer, que é dia, mês e ano. Enfim, depois vocês podem usar à vontade aqui, tem muita fórmula, é impossível trazer todas. Eu trouxe algumas mais básicas para que vocês possam utilizar isso, né, de forma mais prática mesmo. Então, qual que é a ideia aqui? Usar essas fórmulas que eu trouxe aqui para a gente trabalhando a mesma base de dados que eu trouxe na outra aba, que são os Jogos do Brasileirão de 2024, fazer algumas análises, né? A gente vai refinar um pouquinho o nosso conhecimento em Excel. Primeira função que eu quero trazer para vocês é o soma-cs. O que o soma-cs faz? Ele vai fazer soma, aquela mesma função soma que a gente fez inicialmente, mas com alguma condicional. Vocês lembram do cont-cs? Que a gente usou aqui, ó. A gente selecionou uma matriz e colocou uma informação para ele trazer para a gente essa condicional. Ok? A gente vai fazer basicamente uma junção dessas informações. O soma com o C. Tá? Então, vamos lá. Voltar para as fórmulas úteis. O que eu quero fazer aqui? Eu quero somar os gols do time da casa, igualzinho a gente fez nessa primeira função. Só que agora eu quero saber por time. Tá? Pô, eu vou ficar filtrando um a um e ficar somando na mão? Não, né? Não faz nenhum sentido. É aqui que entra o nosso querido soma-cs. O que ele vai fazer? Vamos aplicar aqui o igual soma-cs. Essa é a fórmula que a gente quer. Vou dar um tab, vai aparecer
aqui a função. Eu vou até inserir de forma manual, para vocês verem aqui, ó, inserir função. Eu quero o soma, vou pesquisar só soma aqui e vou pôr em ir. Já vai filtrar aqui só o que tem soma no nome. Eu quero o soma cs, aqui ó, soma cs. Vou dar um ok e pronto, já estou aqui no soma cs. Aqui a gente tem os argumentos da função, assim como eu vinha mostrando para vocês direto na fórmula, dá para fazer aqui também. O primeiro campo é o intervalo de soma, tá? E aqui tem um glossário, né, uma explicação, que são as células a serem somadas, basicamente o campo. Então, vocês podem clicar aqui nessa setinha para cima. Onde eu vou somar? Eu quero somar aqui os gols, né, do time da casa. Lembrando, como eu vou querer essa mesma base de dados para todos os times, eu vou travar a minha fórmula. Vou dar um F4 aqui. Tá? Eu não quero que ele fique mexendo conforme eu mexo a célula. Essa base de dados é fixa. Tá? Vou voltar aqui ó, nessa setinha para baixo para voltar para a nossa fórmula. E também tem um intervalo de critérios que é... Qual que é o critério que eu quero aqui? Eu vou querer o time da casa. Concorda? Mas agora eu preciso informar um novo campo, que é o intervalo de campo. Assim como a gente indicou o intervalo que a gente quer somar, eu preciso mandar para ele o intervalo de times mandantes. Onde fica isso? Aqui, ó. Do Criciúma até o último jogo que a gente tem. Só os mandantes. Vou travar também, F4, porque eu não vou querer que isso fique se mexendo. E qual que é o critério? Qual que é o critério aqui? É o time da casa, certo? Então eu vou travar, eu vou selecionar o Atlético Paranaense e vou dar um OK. Pronto. O Atlético Paranaense fez em casa 24 gols. Como eu sei disso? Ele pegou todos os gols como critério. Então, ó, aqui embaixo vocês também vão ter toda a explicação da célula. Que é o número de gols marcados. É isso que vai ser somado. Essas fórmulas indicam primeiro o intervalo de soma. O que a gente quer que seja somado. Essa segunda base é o intervalo do nosso critério. E essa terceira informação é o Atlético Paranaense, tá? Que é o time que a gente quer que some. Vamos usar novamente travamento para vocês verem na prática aquilo que eu falei. Lembra que eu falei? Pô, vocês podem travar tudo, que é o que eu fiz nas matrizes, tanto para o mandante como gols, mas aqui eu quero só travar o quê? A coluna. Eu não quero que quando eu copiar essa fórmula e jogar para os gols do time visitante, o Atlético Paranaense seja perdido. Eu quero que essa referência fique aí. Só que quando eu colar essa fórmula para baixo, eu quero que ela desça, certo? Eu quero que vá para o Atlético Goianiense, para o Atlético Mineiro, para o Bahia, para o Botafogo. Então aqui eu não vou travar tudo, eu só quero travar a coluna. Então eu vou pôr um cifrão só no K. Eu não quero que vá para a coluna L ou para a coluna J, eu quero que fique na coluna K. Mas eu quero que ela desça. Então a linha, que é o 3, eu vou deixar livre. Pronto, nossa fórmula está feita. Ah, olha que legal que é o Excel. Eu vou copiar e eu vou colar para todos os times. Olha só, em 2 cliques eu já sei agora quanto todos esses times fizeram. Por que eu fiz isso? Porque eu fiz a fórmula da forma correta. Eu travei certinho aqui as matrizes, é para vocês entenderem por que serve esse travamento. Se eu não tivesse travado, conforme eu fosse colando embaixo, essa fórmula ia descendo, tá? Eu vou tirar o travamento só para mostrar para vocês. Aqui do intervalo de gols. E agora eu vou colar lá embaixo, lá na vitória. Quando eu der um F2, olha onde ela começou, lá embaixo. Ó. Todos esses primeiros dados aqui, ó, da linha 2 até a linha 20, não estão sendo computados. A minha informação está incorreta. Tá? Então por isso que a gente tem que fazer aqui ó, o travamento certinho e garantir que essa informação esteja assim correta. Para os gols de fora, mesma coisa. Eu vou copiar e vou colar. E olha só, como eu travei os gols, o mandante e o Atlético Paranaense, agora eu vou continuar somando os gols do time da casa. Não é isso que eu quero agora. Eu quero os times visitantes, certo? Vou ajustar aqui, ó. Vou puxar para os gols dos visitantes. Vou puxar também a informação para o visitante. O que essa fórmula está fazendo? De novo, o primeiro argumento que eu fiz aqui, ó, é o que eu quero que seja somado. Gols marcados pelos times visitantes. Mas é qualquer gol? Não. É gols que o visitante é o Atlético Paranaense. Então, estou informando a matriz de visitante e eu só quero que sejam computados os dados do Atlético Paranaense. Vou dar um Enter. Pronto, foram 16 gols. Mesma coisa, posso colar ela para baixo e ter as informações por time de gols marcados e gols sofridos. Pô, olha só, aqui a gente já tem bastante número. Se eu perguntar para vocês de bate-pronto, quais foram os melhores ataques em casa e fora? Não sabemos. Agora, ó a formatação condicional de novo. Vou selecionar aqui todos os gols.
Vou aqui em página inicial, em formatação condicional, e vou colocar uma escala de cor. Opa, agora ficou mais fácil, né? Ó, o Corinthians. O Corinthians é o time que mais fez gols em casa. 37 gols, depois veio o Palmeiras. E quem fez poucos gols em casa? Atlético Goianiense e Cuiabá. Posso fazer a mesma coisa para os times visitantes. E vou colocar aqui, ó. Pronto, agora o melhor ataque foi do Flamengo, né, com 31 gols. Isso já ajuda a gente a ter uma visão bem geral. A gente pode também, como eu mostrei, trocar, né? Usar, vou limpar aqui a regra das células selecionadas. Eu posso usar aquelas barrinhas que eu mostrei para vocês, ó. Gols marcados pelo time da casa. Então dá para ver também de forma bem legal quais são os times que mais marcaram gols. E também a gente pode aqui, vou limpar a regra, limpar das células selecionadas. A gente pode usar um ícone, né, sei lá. Vou colocar aqui indicadores. Então, os melhores ataques vão estar ali. Essa já não é tão visual, mas também serve, ó. Serve pra gente fazer. Eu vou colocar aqui também em barrinha, só que eu vou usar agora a cor azul. Só para diferenciar um pouquinho. Então, verde e azul. Beleza? Ou, aliás, vou até manter a outra lá, que a escala de cores, para vocês verem a diferença. Legal, né? São formas da gente olhar os dados e trabalhar a formatação condicional. Vocês estão vendo como tudo vai se encaixando? E que o que eu selecionei para apresentar para vocês nessa aula de hoje não são fórmulas aleatórias, são fórmulas que têm uma certa utilidade entre si, para que vocês saiam daqui já com esse conhecimento básico aí de Excel para poder mexer na planilha de vocês. Lembrando, ó, aqui também não está como tabela. A gente pode vir aqui e dar uma carinha de tabela para ela, para a gente poder trabalhar com mais facilidade também, se vocês quiserem. Ó, tem os filtros aqui, eu vou tirar só porque fica feio, né? Mas é assim. Próxima função importante, o C. O C agora vocês já estão dominando, né? Porque eu coloquei as condicionais. E uma coisa importante, quando vocês forem usar o soma C, vou colocar aqui, ó, vocês vão ver que a gente tem um soma C e um soma C. Qual que é a diferença? O soma C, ele vai ter só um argumento. Então ele vai inverter um pouco a fórmula. Primeiro ele vai querer o intervalo e o critério, e lá no terceiro argumento, vocês estão vendo aí na tela, ele vai pedir o intervalo de soma. Eu sempre prefiro usar o soma C, porque o soma C está no plural. Como ele está no plural, ele permite que a gente adicione vários e vários e vários critérios. Tá? Então, se vocês quiserem colocarem mais critérios, vocês podem. É só continuar colocando ponto vírgula, intervalo que vocês querem no critério, critério. Intervalo de critério, critério. Assim como a gente fez aqui com o visitante. Ok? Agora, a gente pode também querer entender se esse time fez mais gols em casa ou fora de casa. Tá? Normalmente, é uma informação assim meio quase que irrelevante, porque quase sempre os times fazem mais gol em casa. Mas olha só, o Flamengo não. O Flamengo fez mais gols como visitante. A função C, essa sim eu quero... Ó, pega um caderninho aí e anotem, porque essa função é muito utilizada no Excel, tá? Para várias coisas. É uma função de lógica. Como que ela funciona? Parênteses. A gente vai ter aqui a primeira parte, que é um teste lógico. É uma afirmação que a gente vai fazer para o Excel justamente avaliar. Então, vou dar um exemplo aqui, que é esse que eu passei para vocês. Se os gols marcados em casa, L3, forem maior do que os gols marcados como visitante, ponto vírgula. A primeira informação que a gente vai passar aqui é o que acontece se essa afirmação que eu fiz é verdadeira. Se o gol do time da casa é marcado é maior do que o time visitante, eu quero que apareça, olha o texto, entre aspas, sempre que for texto, entre aspas, home. Se esse time marcar mais gols fora de casa do que em casa, ou seja, essa primeira afirmação que eu fiz é falsa, né? Esse time não fez mais gols em casa do que fora, eu quero que apareça away. Vou fechar meu parênteses, pronto. Vou puxar essa fórmula para toda a planilha e olha só. Toda vez que essa condição for atendida, está aparecendo home. O único caso que não aparece home é o Flamengo. O Flamengo é away. Mas está certo, por quê? Não é verdade que o Flamengo fez mais gols em casa do que fora. Então, olha só que legal. Isso é interessante. Tá? Outra coisa que vocês podem fazer. Ó, vamos fazer um outro C agora. Eu quero saber... se esse time teve um ataque poderoso nessa competição. Então vamos fazer o seguinte. Qual que é a média de gols dos times dentro de casa? Essa média vocês já aprenderam a fazer comigo, tá? 26 e 80. Então essa é a média do campeonato.
Quais são os ataques poderosos em casa? Os ataques fizeram mais do que 26 gols. Então, se o número de gols marcado pelo Atlético Paranaense for maior do que a média, e olha só, mais uma vez um uso prático, eu preciso travar essa média, porque se eu copiar essa fórmula para baixo e ela não estiver travada, ela vai perder a referência. Então eu vou travar aqui a média, mas eu não vou travar os gols, porque eu quero que ele vá descendo. Beleza? Fechamos? O que eu quero que aconteça se esse for verdadeiro? Eu quero que apareça sim em texto. Agora, se esse time não for tão potente em casa, se esse time não fez mais gols do que a média dentro de casa, eu não quero que apareça nada. Eu vou deixar vazio. Como que a gente faz isso? 2 aspas. 2 aspas sem nada no meio é um texto vazio, tá? Eu vou fechar aqui e vou dar um Enter. O Atlético Paranaense não fez mais do que 26,8 gols. Vai ficar vazio. Mesma coisa para o Atlético Goianiense. O Atlético Mineiro já fez. Quando eu colar, vai estar assim. E eu vou clicar aqui, ó. Pronto. Todos esses times que estão aparecendo, sim, significam times que fizeram mais gols do que a média. Ó que legal. Tá? Outras coisas que a gente pode fazer com essa informação. A gente pode fazer... Quantos foram esses times? Conte Cs. Que eu já mostrei para vocês na outra planilha. Eu vou pegar o meu intervalo aqui e eu quero saber quantas dessas casas tem 5. Foram 12 times. Mas eu também posso querer saber quantos times não estão com esse ataque poderoso. Como que a gente pode usar aqui? Ó, contar vazio. Contar ponto vazio é o nome da fórmula. Eu só preciso selecionar um intervalo e ele vai trazer para mim os 8 times que estão vazio, estão sem informação. Então, mais uma fórmula aí para vocês utilizarem, tá? Eu vou apagar só porque eu mostrei para vocês. Vamos avançar. Próxima fórmula, conte Cs. Conte Cs a gente já conhece, né? A gente já fez aqui, ó. Mesma coisinha que eu mostrei para vocês. Conte Cs e conte C tem a mesma coisa que eu falei para vocês em relação ao soma C e soma Cs. Conte C é uma função. Eu não vejo sentido em usar essa fórmula. Eu vou estar sempre usando o conte Cs e o soma Cs aqui no Excel. Então, vou pôr aqui o conte Cs. Igual conte Cs, abre parênteses. O que a gente quer aqui? Vou pegar aqui a parte do placar. Eu vou travar essa informação, essa base de dados. E eu quero aqui somente o H, que é o home. Eu vou colar. Já, minha base de dados já está fixada. Eu só vou mudar aqui, ó. Vocês já aprenderam também que vocês podem fazer isso linkando aqui as células. Tá? Agora, vamos voltar um pouquinho eu vou fazer uma conta simples. Eu quero saber qual que é o percentual de vitórias do mandante, de empate e visitante nessa liga. Vocês podem fazer de várias formas. Primeiro, vocês podem somar essas 3 informações para chegar nos 380 jogos que são o total. E vocês podem fazer uma divisão simples, que é o número de jogos pelo total. Lembrando, trava o total, porque se não travar, aliás, eu não vou travar para vocês verem, vai dar erro. Ó, aqui já deu erro. Por quê? Quando eu colei para baixo, essa fórmula veio junto, não travei. Agora eu vou travar essa informação que não pode se perder e vou colar para baixo. Isso aqui eu vou colocar como percentual, como nas definições de campo, e eu quero uma casinha decimal. Pronto. Eu tenho aqui, ó, 47,4% dos jogos foram vencidos pelos times da casa, 26,5% foram empate e só 26% pelos visitantes. Essa é a distribuição de resultados do Brasileirão. E vocês podem também fazer isso de forma direta, que é o resultado dividido pela soma desses 3 placares. Vou travar aqui a soma para ela não se mexer. Ok? Vou colar, vai chegar nos mesmos resultados. Então, olha só, a gente vai expandindo o nosso leque. Tudo que eu fui apresentando tem que pensar qual que é a forma, como que eu busco a informação que eu quero. Agora a gente vai para uma das funções também muito importantes. Essa é um pouquinho mais complexa, eu preciso mostrar para vocês, que é o PROC-V. O que o PROC-V faz? Ele busca dentro de uma tabela um dado específico e traz para a gente as informações que a gente quer. Então, aqui eu estou supondo um jogo entre Botafogo e Flamengo e eu quero confrontar qual foram os gols marcados do Botafogo e do Flamengo em casa e fora. Eu posso até usar o soma Cs.
ok? Só que não necessariamente, não sempre o SomaCs vai ser útil para a gente buscar informação. Aí entra o PROC-V. O PROC-V ele vai fazer uma busca dentro de uma tabela dessa informação específica que a gente quer. Como funciona o PROC-V? A gente vai primeiro informar o valor procurado. O que a gente está procurando aqui? O Botafogo. Tá? Agora, qual que é a matriz? Qual que é o número? Onde estão as informações que eu quero? Eu quero aqui, ó, dessa tabela. A gente já fez esse cálculo. Então, eu vou selecionar toda a matriz e vou travar ela, porque eu não quero que essa matriz se locomova. O terceiro argumento dessa função é o número de índice coluna. O que é isso? A coluna do time é a coluna 1, a coluna dos gols é a coluna 2, a coluna dos gols fora é a coluna 3, e se eu arrastasse ainda mais essa tabela, o mando seria 4, esse espaço vazio seria o 5, e ele está pedindo aqui, ó, o Excel está falando assim pra gente, o que a gente quer de informação nessa tabela? Qual é a coluna? É a coluna 2, que a coluna 1 é o nome do time e eu quero os gols marcados pelo time da casa. E depois vocês têm que pôr se é verdadeiro ou falso. Verdadeiro é uma correspondência aproximada, ele vai pegar o valor que mais se aproxima do que a gente está pedindo, que é o Botafogo. Nesse caso eu quero correspondência exata, então ou vocês põem falso ou vocês põem 0. 0 também representa o falso. Pronto. Alguma coisa falhou aqui, hein? Eu quero Botafogo. Ah, é porque aqui tá Botafogo, Rio de Janeiro. Isso é até legal ter dado esse erro. A correspondência tem que ser exata, tá? Botafogo não é Botafogo RJ. Botafogo RJ é Botafogo RJ. O Excel é bem exato nesse tipo de correspondência porque eu não pedi nada aproximado. 31 gols. Achamos. Vou baixar aqui. Vou pegar o Flamengo, que também é o Flamengo RJ. Pronto. Já temos aqui os gols marcados. Agora eu vou copiar e vou colar. Eu vou copiar essa fórmula inteira e vou colar aqui. Agora ele não está pegando os gols do time da casa, porque a coluna que eu pedi é a coluna 2. Agora eu quero a coluna 3, que é a terceira coluna da nossa tabela. E ele vai trazer já pra gente essas duas informações, os gols home e os gols away. O que é legal disso? Se eu mudar o time, agora eu quero o Bragantino. Ele já busca de forma automática pra gente. O Bragantino vai jogar contra o Palmeiras. Pronto, já as informações vão sendo linkadas o tempo todo e a gente consegue alterando isso de forma muito rápida. O que pode acontecer? Exatamente o que rolou ali quando eu pus só Botafogo. Ou quando a gente pesquisa pelo Guarani. Porque é um time que não está na primeira divisão, não tem essa informação. Opa, deu erro aqui, ó, tá vendo? Não achado, o valor não foi encontrado. Como que a gente pode corrigir isso aqui? Quando essa planilha, essa fórmula de erro, vocês podem querer corrigir, qual foi o que eu fiz, né? A minha planilha deu erro. Eu fui lá, corrigi a fórmula e toquei para rodar de novo. Mas podem ter campos que vocês só querem deixar em branco. Vocês querem dar uma refinada nele. Entra a função se erro. O que é a função se erro? Vocês vêm no começo da fórmula e põem se erro. Se erro. Eles vão primeiro pedir o valor. O valor já é a própria fórmula, né? O nosso PROC-V. O segundo argumento é o valor se erro. Se der esse erro, o que vocês querem que apareça? É 0? É 1000? Eu gosto muito de usar o vazio nesse caso, porque ele só deixa minha planilha bonitinha. Ó, eu vou colar aqui o se erro, pronto. A fórmula está aqui, tá? Se eu colocar o RJ e corrigir aqui a informação, já puxa para mim o nosso gol. Na sua fórmula não foi deletada. Mas toda vez que der um erro, ela vai ficar em branco, fica mais apresentável. Enfim, é uma função que eu gosto bastante para não ficar esse monte de GND na planilha. Beleza? Passando aqui para algumas funções simples de data. Eu pus aqui, ó, data 20/4/2024, que é uma data que teve aqui alguns joguinhos. E vocês podem usar essa informação para usar no SomaCs, no C, no ConteC, enfim, é mais um dado. Mas vocês podem querer saber qual que é o dia dessa data. Digita dia, seleciona a data, dia 20. Qual que é o mês dessa data? Fórmula mês, seleciona a data, 4. E qual que é o ano dessa data? Tá? Isso é bastante útil, porque vocês podem querer fazer buscas. É muito complexo buscar por data, então vocês podem criar uma coluna aqui que informa o ano, o mês ou o dia de uma data específica e depois fazer um SomaCs dessa data, um ConteC dessa data para saber a quantidade. Então é bem legal. E a gente tem também a função hoje. Que dia é hoje? Aqui que eu estou gravando esse vídeo, 25 de dezembro. Ele vai puxar sempre o dia automático. Amanhã, se eu abrir essa planilha com a função hoje, vai já estar atualizado para o dia 26. Tá? Então é uma planilha bem legal.
Rapaziada, com essas fórmulas aqui, vocês já conseguem fazer um estrago no Excel, tá? Com diferentes bases de dados, vocês conseguem mexer, brincar, se divertir e buscar muita informação. Vocês viram que várias funções que eu usei na parte básica, eu estou trazendo de novo aqui de fórmulas úteis. Não são todas, é impossível passar por todas no memorial, mas vamos ver se eu passei aqui por tudo que eu tinha selecionado. Menu fórmulas, apresentei para vocês aqui, ó. Todas as fórmulas e vocês podem mexer. Fórmula C, fundamental, a gente vai usar isso o tempo todo no Excel. Condicionais e tal. Se for isso, eu quero um resultado, se não, eu quero outro. Vocês podem pôr C dentro do C. É bem legal. Então, vamos lá. Aliás, deixa eu mostrar para vocês esse C dentro do C, porque é muito útil, tá? Muito útil para vocês. Vou fazer um exemplo fácil aqui. Bom, vou fazer aqui, ó. Vou manter essa fórmula aqui do sim, que é sim for melhor que a média, lembra que a gente fez? Só que agora, quando não for melhor que a média, eu vou querer mais uma condicional. Em vez de vazio, eu vou querer outro se. Então, ó, se o número de gols for maior do que a média do campeonato, vai aparecer o sim. Eu já configurei isso. O que vai acontecer se ela não for maior do que a média do campeonato? Bom, aí eu quero o seguinte. Então, eu quero, se os gols do Atlético Paranaense forem menores do que 20, que é um número que eu considero ruim, por exemplo, eu vou querer que apareça ruim. E aí, se não, aí sim eu vou pôr o vazio e eu tenho que fechar esse se, ok? Então, vocês vão ver que, ó, em vermelho aqui, a gente tem o se que eu adicionei agora e o preto está o maior, o C maior, tá? Então, eu vou colar essa forma, a gente agora tem essas três informações. Campos em branco para times que ficam ali perto da média, campo sim para times que têm mais gols do que a média e campo ruim para ataques que têm menos de 20 gols, né? E aí eu posso também fazer uma formatação condicional de texto, como eu mostrei para vocês. Só mais uma informação que eu acho que é legal. Então, passamos por soma Cs e conte Cs. Um é contagem, o outro é soma de valores, mas as duas têm o mesmo propósito, que é pôr condicionais, pôr informações ali para ele somar. Passei também pelo contar vazio e contar valores. Contar valores eu não usei, mas é a mesma coisa. Eu conto valores e ele... Eu passei sim, né? Mostrei ali o sim. A gente teve também o PROC-V e o PROC-H. O PROC-H eu não usei, mas é a mesma coisa do PROC-V, tá? Só que aí ao invés da gente buscar referência na vertical, a gente pega na horizontal. Mas números de colunas e de linhas é a mesma coisa de sempre, ok? A gente tem também o se-erro, que eu mostrei para vocês para correção, datas, o aleatório. O aleatório ele vai permitir que o Excel traga para a gente um número aleatório, tá? Ele vai trazer. Ou a gente pode pedir um aleatório entre, que a gente põe uma base, ó, de 0 a 100. E ele vai trazendo pra gente. Como a gente vai usar isso? Tem várias formas, tá? Toda vez que você atualizar aqui, ele vai atualizando isso. Às vezes você vai querer fazer alguma simulação, isso pode ser útil, mas para já acho que não vai ser tão prático. E para fechar essa parte de fórmulas importantes, avaliar fórmulas e verificação de erros. Vou tirar o se erro daqui para voltar ao nosso erro. Ok? Bom, vocês podem vir nessa coluna e pôr verificação de erros. Pode ser que tenha alguma coisinha que tenha um erro. Qual que foi o erro aqui? Ó? Um valor para a fórmula ou função não está disponível. O que aconteceu aqui? Vamos avaliar. A gente pode usar outra função do Excel aqui no menu de fórmulas, que é o avaliar fórmula. Se você clicar em avaliar fórmula, ele vai puxar a fórmula que a gente trouxe aqui e ele vai avaliar. Então, ó, tá vendo que está sublinhado aqui o P12? Vamos clicar em avaliar. P12 é Botafogo. Exatamente, ó, eu pedi para ele buscar o Botafogo na nossa base de dados. Quando ele pega o Botafogo e vai lá para a matriz, ele não acha. Então, opa, deu erro. Aqui é o erro. Então, eu consigo identificar. Aqui a gente já sabia, é uma coisa mais simples. Mas eu consigo identificar que o erro está no nome do Botafogo, né? Ele está divergente da nossa matriz. Então, é por isso que esse uso pode ser útil para avaliar suas fórmulas aqui. Muito simples, mas aí, conforme vocês forem fazendo C dentro de C, soma C com C embutido, juntando, mesclando todas essas fórmulas, pode ser muito mais complexo de achar o erro. Aí é que entra essa função. Para fechar o nosso aulão, validação de dados. Vamos trabalhar com dados, tá? Então, peguei aqui, ó, peguei um CSV e colei. Meu Deus do céu, que porra é essa? É uma base de dados que tem várias informações, só que ele está no formato CSV. Então, cada coluna está separada por uma vírgula. Como a gente trata isso?
fácil. O Excel também ajuda muita gente. A gente vai trabalhar agora com o menu dados para fazer esses ajustes finais. Todas essas informações estão na coluna A. Olha aqui o nosso campo de informação, quanto dado tem. Se a gente vai para a coluna B, está vazio, C está vazio, D está vazio. Ele só está mostrando porque está em branco. Tá? Como que vocês fazem isso? Vamos selecionar a coluna A e tem essa função texto para colunas. Olha que legal. Texto para colunas. Aqui a gente tem que escolher se a largura é fixa ou delimitado. E aqui tem a explicação, né? Campo delimitado. São caracteres que vírgulas ou tabulações vão separar o campo. E os outros são por espaço, tá? Geralmente a gente vai usar o delimitado para esse tipo de função. Clique em avançar. Segunda informação que a gente tem que dar. O que está diferenciando cada uma das colunas? Para a gente trazer desse texto para uma formatação de colunas. Aqui vocês podem ver, ó, é vírgula, 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 vírgula. A vírgula está separando os campos. Então vamos marcar vírgula. Ó, aqui vou até desmarcar. Tá tudo com o texto, marquei vírgula, virou coluna, ó, já está ajustando. Avançar. Aqui vocês podem fazer algumas formatações, alguns ajustes simples. Não vou fazer isso agora. Concluir e voilá. Toda a nossa base de dados está aqui preenchida. Vou aqui só por questões de toque, vou voltar para a página inicial e vou centralizar. Mas vejam só, a gente tem aqui números que estão com formato americano, né? Tá com ponto. Como a gente pode tratar isso? Vou selecionar toda a base de dados, apertar Ctrl L, que é para localizar e substituir. Eu não quero só localizar, mas vocês podem localizar. Vamos pegar aqui um Aston Villa. Localize o próximo. Ele vai localizando para a gente. Localize o próximo. Mas não é isso que eu quero. Eu quero substituir. Toda vez que tiver ponto, eu quero substituir por vírgula. Vocês podem substituir pontualmente 1 a 1, não faz sentido, ou substituir tudo. Pronto, ele já fez todas as substituições e agora sim a gente tem números para trabalhar, né? Outra coisa bem importante. Agora, pode ser que vocês queiram saber, tá, mas quantos times tem aqui nesse campeonato? Né? Quanto que eu posso fazer isso aí? Então eu vou pegar aqui a coluna E, eu vou copiar, eu vou trazer aqui para o final, para a gente trabalhar, e eu vou colar. Pô, mas isso aqui não me trouxe nada, eu tenho aqui o nome dos times, opa, foi maiúsculo. Ô, caceta. Isso não me traz nenhuma informação prática. Eu vou ter que contar. Não, vocês podem selecionar toda a coluna que vocês querem buscar os valores únicos. E aqui na parte de dados vocês têm também, ó, remover duplicados. Aqui vocês têm a coluna Teams, que eu já nomeei aqui, né? Mas ela poderia estar aparecendo como, por exemplo, BU. Então, ok. Eles vão excluir todos os times que são repetidos. Então, toda vez que aparecer um Manchester United de uma vez, daqui para baixo exclui. Ipswich Town, mesma coisa. E agora a gente pode, ó, selecionar isso aqui, clicar com o botão direito, classificar A a Z. Pronto, nossos times já estão classificados de A a Z e a gente sabe que tem agora 20 times, ok? Então, essa é mais uma função da base de dados. Vamos voltar lá para o nosso... Apresentei para você os menu dados, né, que a gente pode trabalhar aqui. Apresentei a função texto para coluna e remover duplicados. A gente pode também puxar dados da web, né? Aqui eu colei minha base de dados em CSV. Vocês podem vir aqui em dados e em obter dados. Vocês podem adicionar um arquivo, um CSV, como eu fiz. Vocês podem adicionar um banco de dados. Vocês podem trazer da web, que é só clicar aqui. Não vou fazer isso agora, é uma parte mais avançada, mas só para vocês saberem que existe esse recurso. Passamos por isso também. Validação de dados. Validação de dados serve para a gente validar campos. Tá? Então, vou selecionar aqui, por exemplo, Manchester United e vou clicar em validação de dados. Existem várias formas da gente trabalhar com isso. O campo é configurado por padrão para permitir qualquer valor. Então, qualquer coisa que você digitar aqui, ele vai aceitar. Mas vocês podem pedir somente número inteiro, né, que esteja entre, sei lá, 0 e 100. Vocês podem pedir decimal. Vocês podem pôr uma data, vocês podem pôr um campo personalizado, vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá? Também, quando tiver algum tipo de erro, vocês podem pôr uma mensagem de erro. Quando esse campo não atender os requisitos, também dá para fazer isso. Eu não vou mexer muito nisso aqui, porque é mais avançado, mas só para vocês saberem que vocês podem validar dados com esse recurso, tá? E aí a gente tem outras funções também muito complexas que eu não vou entrar nessa questão agora, mas aqui vocês têm a função de análise de dados, que permite vários cálculos, né? Vocês podem buscar correlação, teste F, histograma. Histograma é legal, que é uma distribuição de dados. Vou fazer um histograma aqui para vocês. Vamos ver um histograma dos gols do time da casa?
Essa base de dados está meio incompleta, né? Vai ficar faltando. Eu vou fazer o histograma aqui do Brasileirão, que já acabou. Vamos fazer um histograma dos gols do time da casa. Então, a gente vem em análise de dados, histograma, vou dar um OK. Qual que é o intervalo que eu quero? Eu quero isso aqui, ó. Quero esse histograma aqui. Quais são as opções de saída? Onde eu quero que esses dados vão? Vou pôr aqui uma nova planilha e vou dar um OK. Pronto, aqui eu já tenho os blocos e a frequência que isso acontece. É estatística, é mais complexo, mas só para vocês saberem que esse tipo de informação permite análise. Já são coisas mais avançadas e mais complexas. E a gente tem também o solver, que o Excel você vai conseguir pôr algumas regras e variar células para chegar nesse resultado. Outra coisa bem mais complexa, isso é para módulo avançado, mas só para vocês saberem que existem essas duas ferramentas de análise. Depois eu trago um vídeo explicando para vocês. Rapaziada, de um modo geral, é isso. Se vocês assistirem esse vídeo com calma, revisarem e tudo mais, com tudo isso que eu passei aqui ao longo da aula de hoje, já dá para vocês saírem do básico do Excel e fazer muita coisa bem legal dentro das suas análises, nas tabelas e uso de dados aqui dentro do Excel. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido um vídeo um pouquinho mais longo, mas que eu achava que era essencial aqui para o nosso canal, um canal que fala de Excel, que usa muito Excel. Então, eu preciso que vocês dominem essa ferramenta e saibam pelo menos o básico ali para poder utilizar a ferramenta. Tá? De novo, como eu falei na introdução, se tiver alguma coisa que eu esqueci de mencionar ou que você tem alguma dificuldade, é só deixar aqui nos comentários. Aproveita e comenta para mim aqui coisas que vocês gostariam de ver no canal, ou enfim, ajuda também a gente no engajamento, para que esse vídeo, que é gratuito, não peça nada em troca, estou só tentando ajudar pessoas que têm algum tipo de dificuldade com o Excel, para que esse vídeo possa chegar a elas e ajudar. Então aqui não tem curso, não tem nada, é tudo num vídeo só, tudo para ajudar vocês. Eu espero que eu tenha conseguido cumprir esse objetivo. Mas, de novo, qualquer dúvida, é só deixar nos comentários que eu estou prontinho aqui para ajudar vocês.